Olá pessoal, sejam bem-vindos à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio de Matemática e eu quero destacar aqui com vocês o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Só para recordar aqui um pouquinho, nós estamos no estudo da função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Nós já tivemos uma primeira aula, onde eu abordei com vocês uma série de conceitos iniciais e me preocupei em mostrar para vocês onde é que nós usamos essa parte de função do segundo grau. Na nossa segunda aula, a gente abordou outros conteúdos. Eu falei das raízes, das coordenadas do vértice, como construir o gráfico da função quadrática e acabei encaixando todo esse conteúdo na resolução de exercícios dessa segunda aula. Essa terceira aula de hoje a gente vai resolver uma questão um pouco mais elaborada, como se fosse um exercício de revisão, certo? Baseado numa questão do Enem. Vamos olhar que questão é essa. Prestem atenção, o que é que nós temos aqui, olha. Vamos utilizar aquela técnica que a gente já fez em aulas anteriores, onde a gente destaca as principais informações do enunciado da questão à medida que a gente vai lendo o texto. Ele fala assim: a empresa SKW produz determinado produto X, cujo custo de fabricação é dado pela equação de uma reta. Então, presta atenção que esse custo de produção é dado por uma equação, e essa equação é a equação da reta, o que? Crescente, com inclinação 2. Esse 2 aqui é positivo, já que essa reta é crescente. E variável x. Se não tivermos nenhum produto produzido, a despesa, ou seja, o custo fixo, ou a despesa fixa, como ele chama aqui, é R$ 7,00. E a função venda de cada unidade x é dada pela expressão, aí olha que expressão aparece aqui, ó. É uma expressão do segundo grau, né? Então, aqui já é a deixa para nós entendermos que essa questão é uma questão de função quadrática. Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu, ou seja, diminuiu em 12% o custo da produção, né, de cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da empresa pode ser expressa por... Aí ele dá as alternativas, observem que as alternativas aqui são funções do segundo grau, beleza? Então, agora que a gente destacou os dados, a gente vai se perguntar aqui como é que a gente vai dar solução para essa questão. Ela é uma questão de texto longo e vai exigir uma série de atenção nossa. O que ele quer saber na questão? Ele quer o lucro. Claro que esse lucro é em função de x, ok? Como é que eu posso achar o lucro de uma operação financeira, pessoal? O lucro é a receita, que é resultado da venda, menos o custo total. Então, eu poderia dizer que esse lucro aqui que ele está me perguntando é o produto da venda, né, o resultado da venda, menos o meu custo total final. Como é que eu vou proceder agora? Preste bem atenção. Essa expressão que me fornece a venda, eu já tenho aqui, olha, ele já deu para gente. Esse V de X aí, essa venda em função de X, eu já tenho na questão, né? Então não vou precisar me preocupar com ela. Então a minha atenção vai vir para cá, olha, como é que eu vou calcular esse custo? Então vamos ver aqui, vou colocar então esse custo em função de X, ele diz para nós o seguinte, que isso aqui é dado por uma equação de uma reta crescente. Ora, se é uma reta, pessoal, se isso aqui é uma reta, então é da forma ax mais b, beleza? Mas eu queria detalhar um pouquinho mais essa ideia de custo aqui. O que seria o meu custo total em função de x? Seria o custo variável, que eu vou chamar de v de x, mais o custo fixo, que eu vou chamar de CF de x. Beleza? Então, ele diz para nós que isso aqui é uma reta. Se é uma reta, é do tipo AX mais B. Tudo bem? Agora, vamos montar essa equação da reta aqui, que nada mais é do que uma função do primeiro grau. Então, esse custo total em função de x,
Aqui, olha, ele diz que esse coeficiente angular vale 2, tem inclinação 2. E eu sei que ele é positivo porque ele diz que a reta é uma reta crescente. Então, é 2x mais... Veja que esse B aqui, ó, está fazendo o papel de custo fixo. E no texto ele fala que esse custo fixo é quanto? R$ 7,00. Tá bom? Só que tem um detalhe. Ele fala que o custo final total caiu em 12%. Ou seja, ele era 100%, caiu 12%. Então, esse custo final, ele acaba sendo 88%, que é 100% menos esses 12% aqui. De quem? Do meu custo total em função de x. Esse custo total aqui, na verdade, ele é um custo total inicial. Beleza? Então, esse custo final, vamos chamar aqui esse custo final total, ele será em função de x, 88% é a mesma coisa que 88 por 100, que multiplica quem? 2x mais 7. Então, vamos ajustar isso aí, né? Vamos ver como é que a gente colocaria essa expressãozinha ajustada. Então, esse custo final em função de x seria, fazendo o produto aqui, né? 88 vezes 2 dá 176x sobre 100. Mais, aqui olha, 88 eu multipliquei por 2x e agora eu vou multiplicar por 7. Beleza? Então, 88 por 7, 7 vezes 8 dá 56, vão 5, vai dar 56 e 5 foi 61. 616 por 100. Então, esse custo final em função de x, ele vai ser 1,76x mais 6,16, porque eu estou dividindo aqui por 100, né? Aqui e aqui. Opa, perdão, aqui. Então, olha só, esse é o meu custo final em função de x, certo? Era o cara que estava me faltando aqui, olha, o custo final em função de x, beleza? Então, vamos ver como é que a gente vai montar a nossa expressãozinha agora, tá certo? Olha só, o meu lucro em função de x é o que eu vendo em função de x menos o meu custo final total em função de x. Tudo bem? Então, esse lucro seria... Essa expressãozinha ele deu lá no enunciado para a gente. É menos 2x ao quadrado mais 229,76x menos 441,84. Aí, olha, menos, vamos ver quem é o nosso custo final aí, que ele falou pra gente. É 1,76x mais 6,16. Beleza? Então, esse lucro em função de x vai ser menos 2x ao quadrado mais 229,76x menos 441,84, que é o menos com mais dá menos 176x, aqui menos com mais dá menos 6,16. Beleza? Vamos ver agora quais são os termos semelhantes que eu tenho aqui, olha. Observa aqui, olha. Esse camarada bem aqui, ó, é semelhante a esse aqui, ó. E esse cara bem aqui, ó, é semelhante a este aqui. Então, a gente vai operar
essas parcelas aí semelhantes, né? Então, eu teria lucro em função de x, repete, menos 2x ao quadrado. Aí, ó, esses dois aqui, ó, 229,76x menos 176x, né? Tem sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vou fazer essa continha bem aqui do lado, ó. 229,76 menos 1,76. Aqui vai zerar, aqui vai dar 8, repete o 2, repete o 2. Então, isso aqui daria 228x. Agora, esses dois aqui, ó, menos 441,84, um menos 6,16. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, aqui a gente vai somar 441,84 mais 6,16, né? Aqui vai dar 10, vai 1, 9 e 1 que foi 10. Aqui dá 7 e 1 que foi 8, baixo 4 aqui, baixo 4 aqui. Então, aqui daria 448. Pessoal, se você olhar com calma, essa expressão lucro aqui, ó, aparece em qual alternativa? Na alternativa A. Beleza? Questão que merece uma atenção especial, né? Você lê novamente, olha o passo a passo que eu usei aí para dar a solução. Eu poderia explorar essa questão ainda mais, né? Eu poderia, por exemplo, criar um item aqui que eu perguntaria qual a quantidade X para que o lucro seja o maior possível, seja máximo. E aí, se você olhar, essa expressão é uma expressão quadrática, né? Onde o A aqui, ó, é menos 2. Então, mesmo não detalhando o gráfico dessa expressão, eu poderia afirmar para vocês, com muita segurança, só um minutinho que aqui bagunçou aqui minha canetinha. Vou pegar aqui a borracha, tirar aqui. Beleza. Então, eu poderia pensar no gráfico dessa função, e esse gráfico ele ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Seria uma parábola com abertura para cima. Esse eixo aqui é o eixo do lucro em função de x, certo? É o eixo do lucro em função de x. E esse eixo aqui é o eixo x, a quantidade x, né? Bem aqui, olha, nós teríamos o vértice. Lembra de aulas anteriores? Aqui eu tenho uma quantidade x para que... Não, peraí, tem um erro. Como ele é negativo, a parábola tem uma posição invertida, né? E aí errando aqui. A parábola, na verdade, ficaria desse jeito aqui, ó. Concavidade para baixo. Beleza? Então, bem aqui seria a quantidade x para que o lucro seja máximo. E quem é esse cara aqui? É o vértice. Então, esse x aqui, ó, é o x do vértice. Tudo bem? Então, essa quantidade a qual eu estou me referindo para que o lucro, essa quantidade x a qual eu estou me referindo para que o lucro seja máximo, é o valor da abscissa do vértice, que é quem? Menos b sobre 2a. Veja que a questão não me pede para fazer isso. Eu estou explorando, na verdade, a questão, né? Menos o b, que é 228, sobre 2a, 2 vezes menos 2, certo? Aqui vai dar 228 sobre menos 4. Aqui também é menos, né?
Menos com menos vai dar mais. Isso aqui vai ficar 228 dividido por 4. 22 por 4 dá 5, sobra 2, debaixo 8, 28 por 4 dá 7. Então, olha só, se eu produzir 57 unidades desse produto, eu terei lucro máximo, tá? Estou só explorando a questão para você ver como essa questão é bonita, como ela merece, né, a gente fazer algo mais nela. A resposta, na verdade, da questão para bem aqui. Isso aqui eu já aproveitei, né, e criei aqui um pouquinho mais, tá bem? Turma, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e até a próxima, tá bem?